Estamos no 6º e último episódio da série País de Incendiários. Se foi experimentando sensações de surpresa, confusão, ou chegou mesmo a ficar sem fala ao longo dos 5 episódios anteriores, neste último é possível que pasme ainda mais. Levámos mais de 2 anos a concluir este trabalho porque queríamos contar-lhe a melhor história possível, com detalhes e nuances. Fazer jornalismo de investigação leva muito tempo e custa muito dinheiro. Para continuarmos a contar histórias que revelam silêncios, precisamos do apoio de quem acompanha o trabalho que fazemos na Divergente. Queremos que as contribuições mensais de apoiantes nos ajudem a suportar os custos com salários, para mantermos a nossa equipa. Considere tornar-se apoiante regular de Divergente e faça uma contribuição mensal em divergente.pt/contribuir. Depois, volte aqui e ouça o derradeiro episódio da série. Se já é nosso contribuidor, obrigado pela confiança. Boa escuta! Todos os 5 de agosto, depois da missa e da procissão, a festa costuma tomar conta das ruas de Alferce. A aldeia serrana que em 2018 ficou completamente cercada pelo grande incêndio da Serra de Monchique. Em homenagem a São Romão, o santo padroeiro da aldeia, montam-se quermesses, barraquinhas de comes e bebes, e o bailarico que costuma começar ainda antes do sol se pôr, segue pela noite adentro. Em 2018 foi tudo diferente. Sempre houve fogos, mas nada que igual a isto. Isto foi a coisa pior que houve. Nunca me lembro de uma coisa destas. Já você viu, a gente estávamos todos cercados de fogo à volta. E diziam que foi no dia das festas da aldeia. Foi no dia das festas da aldeia. Nesse ano não houve nada? Não. Houve a missa só. No fim da missa, quando saímos da igreja, estávamos cercados. Lá onde está aquela casa? Sim, branca. Lá em cima, aquela assim? Sim, aquela casa. As aulas subiam por cima daquilo, nós estávamos aqui e a ver aquilo tudo arder. As chamas já eram horríveis. Chegaram ali? Chegaram. Ixi, estava tudo rodeado a toda a volta. Só que aqui estávamos cheios de fumo, mas aqui tínhamos este espaço que se tivéssemos ido para São Marcos, já então, como a GNR queriam, não tinha sobrado um da aldeia. Mas pronto, com a ajuda de Deus e passou-se. E temos um presidente de junta que nos ajuda, pronto, foi um herói nessa altura, mas não. É assim, se foi pelos cabos, eles deviam ter a responsabilidade, porque a aldeia sofreu muito, toda a gente sofreu muito até hoje. Muito, muito mesmo. Este episódio de País de Incendiários não é sobre incendiários, é sobre uma linha elétrica e sobre como a justiça pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu sou a Sofia da Palma Rodrigues. Eu sou o Manuel Bivar. E este é País de Incendiários, um podcast de investigação da revista Divergente. Sexto e último episódio: Linhas que queimam. Em dezembro de 2023 fomos a Coimbra, ao Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, entrevistar Domingos Xavier Viegas. Estávamos mesmo no início da investigação e não esperávamos ouvir o que um dos maiores especialistas em incêndios do país tinha para nos dizer. O caso de Monchique, em 2018, só ver. Uma vez mais foi também uma linha elétrica da EDP. E uma coisa que para mim na altura era preocupante era que a EDP tinha sempre uma postura de negar que tivesse alguma coisa a ver com o assunto. A ponto de investir muito, até mesmo nestes processos em tribunal, em que eles arranjavam os testemunhos e pareceres daqui e daquela,
diziam que não era com eles e que não tinha nada a ver com a causa, a origem daqueles incêndios. Eles foram ao ponto de arranjar imagens de satélite em que mostram uma coisa ali naquela zona, parecem umas sombras, e eles dizem que aquilo são pessoas que estão a passar ali, que poderão ter sido quem pôde. Enfim, nós agora temos a capacidade de fazer a história toda, porque já estudamos também outros incêndios onde isso mesmo aconteceu. Durante a conversa, Domingos Xavier Viegas acusou a EDP Distribuição de forjar provas e de ser a responsável por 3 dos maiores incêndios da Península Ibérica na última década. Pedrógão Grande, em junho de 2017, Lausanne, em outubro de 2017 e Monchique, em agosto de 2018, foram, segundo o professor catedrático da Universidade de Coimbra, causados pelo toque de ramos de árvores em cabos de distribuição de energia elétrica. E não é que haja alguma coisa de propriamente novo nesta história. A informação é conhecida e até já foi amplamente divulgada em diferentes órgãos de comunicação social. Ainda assim, acreditamos que sejam muitas as pessoas que desconhecem os meandros que a envolvem, e por isso decidimos aprofundá-la e tentar perceber o porquê de, até hoje, a EDP nunca ter assumido a responsabilidade de nenhum destes incêndios. Para isso, em fevereiro de 2024, andámos pela Serra de Monchique a fazer perguntas sobre o maior incêndio da Europa de 2018. Não sabemos se recorda das imagens, mas nessa altura todo o Algarve ficou submerso numa nuvem de fumo. Era como se por ali tivesse passado uma tempestade do Saara. O horizonte virou cinzento, não se via um palmo à frente dos olhos. Houve até um astronauta alemão, Alexander Gerst, que ao avistar a nuvem de fumo do espaço, descreveu o cenário como um padrão dramático de pó, areia e fumo. As temperaturas em Portugal, que atingem níveis recorde, não ajudam no combate às chamas. Um incêndio na Serra de Monchique, no Algarve, continua a lavrar pelo 3º dia consecutivo. O fogo avança em 2 frentes e com grande intensidade. Já consumiu mais de 1000 hectares de floresta, casas e veículos, como na localidade de Perna da Negra. 13 distritos continuam em alerta vermelho. As pessoas são obrigadas a deixar as casas e os animais, enquanto as autoridades tentam garantir as evacuações. Agora não deu para vir para aqui, ao menos para cuidar das casas e dos animais. As pessoas não morreram logo, mas o certo é que as pessoas foram morrendo depois. AVCs, problemas de... Pelo menos lá na minha freguesia, 4 pessoas faleceram sem ver as casas recuperadas. Naquele dia de terror, José Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia e comandante dos bombeiros de Alferce, esteve na frente de combate ao fogo. Entrevistámo-lo 5 anos depois disso, no café do Pingo Doce de Portimão. Mas pela forma como falava, parecia que tinha sido ontem. Minha família foi das piores. Tinha o quê? Medronho? Não. Tudo. Animais também? Medronho, cortiça, animais, propriedades, pinheiros, castanheiros. Castanheiros também? Sobreiros, muito. Cortiça, muita cortiça. E rebentaram ou não? Mais ou menos? Arrebentaram para sempre. Ganha pão das pessoas aqui, não é? É segurança social, costuma-se dizer. Cara, ficaram todos falidos. As pessoas perderam tudo. Ou seja, existiu um incêndio em 2003 que destruiu tudo e em 2018 outra vez. Estamos a falar de empresas que são multimilionárias, né? são muito ricas. Prejudicam as pessoas que são muito pobres. Portanto, é um contraste. Olha, você imagine só, você estar na sua casa depois de lhe arder tudo, não escapar nada, depois haver pessoas como, inclusive, o nosso primeiro-ministro, que chegou lá ao Alferce e disse: isto foi um êxito, não morreu ninguém. Considera uma vitória não ter morrido ninguém? Não.
A prioridade das prioridades, obviamente, é a salvaguarda de um bem inestimável e irreparável que é a vida humana. E o termos garantido que ninguém tenha morrido é absolutamente extraordinário e é, obviamente, um resultado que temos. Foi à custa do seu próprio património. Usar a palavra vitória e sucesso. Eu não quero estar aqui a utilizar adjetivos. Acho que na altura própria os balanços se farão. Ainda no rescaldo do incêndio, o então primeiro-ministro António Costa foi a Monchique falar do extraordinário que foi não ter morrido ninguém naquele fogo. Foi veiado pelas pessoas, que com ironia repetiam alto e bom som: não morreu ninguém. O que as pessoas só precisavam nos primeiros dias era que se comprasse tubagens. Para conseguir fazer isso é uma burocracia, uma coisa do outro mundo. Ou seja, os compromissos que eles assumiram sem querer foram 7, 8, 10 vezes superiores ao benefício que receberam. Criou-se tanta burocracia para receber 500 ou 1000 euros como é para fazer um projeto de 2 ou 3 milhões. José Gonçalves explicou-nos que a população de Monchique não recebeu a devida resposta do Estado. Os apoios destinados a colmatar as necessidades mais urgentes, imediatamente a seguir ao fogo, nunca chegaram. Neste momento ainda estamos com pessoas que ainda não têm a casa arranjada. 5 anos, não é? 5 anos. Estou-me a recordar de uma senhora que vivia na Umbria e ela dizia-me assim: eu tenho a certeza que vou morrer e ainda vejo a minha casinha recuperada. E assim aconteceu. O fogo não passou apenas por Alferce. Durante 7 dias, percorreu quase 30 quilómetros, desde Portela da Viúva, em Monchique, até Falachos, já às portas de Silves. Queimou 27.000 hectares, mais de metade do total de área ardida em Portugal em 2018. Poucos meses depois, a Assembleia da República encomendou um relatório a uma comissão técnica independente com alguns dos maiores especialistas em incêndios do país. O documento concluiu que a possível origem do fogo se situava sob uma linha elétrica de média tensão gerida pela EDP. E ia ao encontro das críticas de José Gonçalves, dizendo que houve uma excessiva demora entre a ocorrência do incêndio e a aplicação no terreno de medidas de emergência. Quando passámos em Monchique no inverno de 2024, a paisagem já estava verde, mas ainda se viam restos de troncos queimados por toda a serra. Quisemos saber a opinião da Câmara Municipal de Monchique sobre o plano de reabilitação que foi implementado. A seguir ao incêndio tivemos uma candidatura de estabilização de emergência. E para isso falámos com a engenheira Sónia Martinho. Para evitar depois os assoreamentos, etc. Tivemos uma candidatura bastante grande do PDR 2020. Quando é que ficou em execução? Ficou em execução em 2019-20. Mas aí depois as pessoas também tinham que fazer umas candidaturas, o que era muito complicado para as pessoas, porque era tudo muito burocrático. A Câmara pagou um gabinete para estar cá e para ajudar as pessoas a fazerem essas candidaturas, porque era tudo muito burocrático. E as pessoas, a maioria dos nossos municípios têm baixa escolaridade e são pessoas já com alguma idade. Alguns deles eram reformados, etc. Depois tinham que fazer IRS. Alguns deles depois acabaram por deixar cair essas candidaturas. Como é que mesmo, depois da catástrofe, uma catástrofe tão grande, a Câmara tem que fazer uma candidatura ao PDR 2020 para mobilizar dinheiro para a estabilização? Não há uma facilitação burocrática, não é? Mas isso é daquelas coisas que está reportado em vários sítios, que já toda a gente fala sobre isso, mas que se mantém. Também eram demasiadas exigências a nível... Pronto, as exigências são as exigências... A conversa com Sónia Martinho não foi só sobre papelada. Foi sobretudo sobre linhas elétricas, de que falámos com a engenheira da Câmara. É assim, nós
Uma das causas que nós tínhamos de incêndio tinha a ver exatamente com as linhas de distribuição de energia, ou seja, as de baixa tensão. O que aconteceu? Quando foi o incêndio de 2003 e 2004, a EDP muitas vezes não substituiu as linhas, fez reparações. E o que é que acontece? Com o tempo, com as linhas a abanar, a vegetação a roçar nas linhas, etc., nós tínhamos muitas ignições que resultavam exatamente disso. Ou seja, resultavam desses cabos, ou que partiam, ou que faiscavam. Sónia Martim contava-nos que o problema das linhas elétricas era antigo, mas nós queríamos perceber concretamente o que se tinha passado com a linha elétrica de média tensão em 2018. Nesse ano já tínhamos tido 3 ou 4 antes, só que conseguimos atuar a tempo. Ali aquele local, um local muito remoto, e só para os meios terrestres chegarem lá demoraram meia hora, 35 minutos. O local é muito baixo e também quando foi visto pelas torres de vigia, as colunas de fumo, ele já estava muito grande. E ali, efetivamente, não se conseguiu essa ação, mas sim, no relatório vem lá, nesse ano já tínhamos tido 4. Apesar de haver muitos indícios, ou fortes indícios, de que seria isso, depois não se conseguiu provar que foi exatamente essa a causa, e portanto ficou arquivado. Ou, não sei, mas pronto, efetivamente é verdade. Em 2017 também que os grandes incêndios também foram em PTs e Pedrógão, Lausanne, também nunca se consegue. Caldeirão. Aqui o que eu vejo, aqui pelo menos aqui em Monchique, o que as pessoas queriam também era que de algum modo fossem ressarcidas dos prejuízos, não é? Pois. E isso efetivamente não aconteceu. Apesar de a EDP já ter estado envolvida em alguns casos em tribunal, devido a incêndios provocados por linhas elétricas, nunca foi, como refere Sónia Martim, condenada a pagar indenizações avultadas. Nunca aconteceu, acho que no nosso país nunca houve uma indenização por danos. Mas depois também é tal coisa, se os processos são todos arquivados. Uma realidade diferente do que aconteceu na vizinha Espanha, onde em 2023, 10 anos e 3 instâncias judiciais depois do incêndio que arrasou com 3.200 hectares na Serra de Gádora, a Endesa, congénere da EDP, foi condenada a indenizar a Junta de Andaluzia com 8.400.000 euros. Isto ainda está em prazo de... Não tem prazo nenhum. Isto acabou, isto está... Está enterrado, todos os prazos possíveis e imagináveis. Foram todos... Já foram completamente esgotados. Mas não houve recursos, ou seja, não houve recursos. Não. Ficou assim, ninguém recorreu e já... Okay. Tínhamos estado vários dias no Tribunal de Faro a consultar o processo do grande incêndio de Monchique em 2018. Eram dezenas de dossiês, milhares de páginas. Esta reunião... E agora isso é outro, a gente fazer confusão, de uma para outra, não são parecidos. Começou às 11 horas, terminou às 13 horas e 10 minutos. Ó Sofia, mas isto é estranhíssimo. A reunião é exatamente antes do incêndio. Isto não pode ser. É que eu posso estar, se calhar estou eu que estou doido. Tens que ver isto. E de repente, no meio de tanto papel, deparámos-nos com uma coincidência na qual era difícil acreditar. Está aqui uma ata. Isto é o comandante dos bombeiros de Monchique. Diz que houve uma reunião entre o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro e a EDP. Exatamente na hora do incêndio estava a haver uma reunião com a EDP. Acontece porque já tinha havido vários indícios anteriores. Sim, mas isto é uma loucura. Problemas. Ou seja, quando começa o incêndio, isto é incrível. Sim, sim. Portanto, o incêndio já tinha começado antes das 13h30. Pelo mesmo motivo... Já tinha havido várias indicações de que faltava limpar terrenos. À hora em que começa o incêndio, eles estão reunidos com a EDP. Porque já tinha sido identificado. Tu tens a EDP reunida... A reunião acaba à 1h10, à 1h30 é reportado um incêndio. E o assunto da reunião é exatamente... Portanto, não há reuniões destas todos os dias, não é? Quando o Manuel me chamou a atenção para o que tinha acabado de encontrar, desvalorizei. Nem sequer estava a perceber bem o porquê de tanto alarido. Mas afinal, não é todos os dias que nos cruzamos com uma coincidência assim. No mesmo dia em que começou o incêndio de Monchique, 3 de agosto de 2018, exatamente à mesma hora, 1h30 da tarde, decorria uma reunião convocada de urgência pela Proteção Civil, onde estiveram representantes do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro e da EDP Distribuição.
O encontro tinha como ponto único os incêndios provocados por linhas elétricas. Achei interessante que esteve numa reunião no comando Navarro, na altura comando distrital, a meu pedido. E se me podia explicar um pouco o contexto dessa reunião que começou às 11 da manhã? Nós tínhamos tido uma série, salvo erro 3, já ocorrências, inclusive uma no dia anterior, motivada por problemas, inícios de incêndios, motivado por toques das árvores no cabos da distribuição de baixa tensão. Rui Lopes, o comandante dos bombeiros voluntários de Monchique, que já ouvimos no segundo episódio desta série, era uma das pessoas que tinha estado nessa reunião. Manifestei a minha preocupação com o Sr. Comandante Regional sobre a situação e chegamos à conclusão que deveríamos fazer uma reunião com os responsáveis da empresa para tentarmos de alguma forma encontrar uma solução para isto. Quando se dá o início do incêndio, eu estava a sair da reunião e ia almoçar, atravessamos a rua e ia almoçar, e quando me sentei à mesa o Águas ligou-me a dizer que nós tínhamos um incêndio e eu levantei-me e vim, até o comandante regional ficou admirado. Então onde é que vais? Não, eu vou, que parece que aquilo está complicado. A questão que se coloca é que não há uma legislação que diga claramente quem é responsável pela manutenção, se é o proprietário, se é a empresa que instala lá, que coloca lá os cabos. A solução podia passar por, definitivamente, estas situações, os cabos serem passar por baixo do chão, serem enterrados. Eu acho que o investimento era só feito uma vez, porque agora, assim como estão ciclicamente, que sempre que há um incêndio, a probabilidade de arderem é maior. E aí teríamos, se calhar, um prejuízo muito menor. Tinha investimento antes, a linha elétrica não ardia e não haviam incêndios. Quem tinha interrompido o almoço de Rui Lopes no dia do incêndio foi António Águas, o primeiro bombeiro a chegar ao sítio onde começou o fogo. O António foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local. Nós estivemos a consultar o processo. O que é que viu quando chegou a esse local? Ao local de ignição desse fogo? Foi como eu estava a falar há pouco, uma área distante. Um dia que estava uma temperatura muito alta, uma umidade muito diminuta, num sítio onde existia uma carga elevada de combustível, com um declive bastante acentuado. Eu fui o primeiro elemento dos bombeiros a lá chegar e o incêndio já tinha ido embora. Ido embora quer dizer que o incêndio já estava ali com algumas dimensões. Entretanto, o que é que eu fiz? Alertei o comando distrital na altura, que era um incêndio que tinha ali condições para se desenvolver para um grande incêndio, e entretanto todos os meios foram chegando e fomos tentando fazer o possível para que ele não se tornasse um grande incêndio, o que infelizmente se veio a revelar um grande incêndio que entretanto juntou aqui mais de 1000 bombeiros. Uma das coisas que nós vemos no processo é uma fotografia de um ramo de eucalipto a tocar na linha de média tensão. O António lembra-se de ter visto isso também na altura? Eu na altura vi que na zona onde eu entretanto cheguei ao incêndio existia uma linha de média tensão a passar. As entidades competentes entretanto é que analisaram e entretanto em tribunal, sinceramente eu fui como testemunha lá ao tribunal, fiz as minhas alegações e no final a culpa morreu solteira. E mais uma vez houve muito prejuízo numa região que já é uma região, entretanto, de baixa densidade populacional, onde os recursos financeiros são muito baixos e muitas pessoas perderam tudo o que tinham, que levaram uma vida a construir, e mais uma vez a culpa morreu solteira. Mas... Em tribunal, António Águas declarou ter visto copas de eucalipto muito próximas de um cabo de média tensão. Identificou o local como o provável ponto de início do incêndio e entregou ao juiz uma fotografia como prova. Foi também ao bombeiro a quem a Polícia Judiciária pediu para cortar o tronco que tocava no cabo elétrico. Com a colaboração do segundo comandante dos bombeiros voluntários de Monchique, Sr. António Águas, procedemos ao corte do tronco, o ramo, cuja extremidade se encontrava mais próxima do cabo elétrico. Nas diversas matérias, concluímos que o ponto de início foi na área onde se encontra implantado o eucalipto. Os vestígios de negro de fumo
fuligem no cabo condutor de eletricidade situam-se diretamente por cima da copa do referido eucalipto. Este cabo condutor trata-se de um cabo de média tensão. Segundo a indicação do engenheiro Bruno Raposo, em 2015, aquela árvore tinha sido cortada no decurso de trabalhos de renovação da área de gestão de combustíveis levada a cabo pela EDP. Foi possível observar que da cepa, a base do tronco cortado, eclodiram vários rebentos, troncos, ramos mais finos, tendo pelo menos um desses atingido dimensões suficientes para tocar no cabo elétrico. Isto está sublinhado com pontos de exclamação. Durante a consulta do processo em tribunal, havia duas coisas que nos tinham chamado a atenção. Os muitos sublinhados e pontos de exclamação anotados a lápis pelo juiz Fábio Gupilhares à margem do relatório da PJ e o detalhe da investigação levada a cabo pelo inspetor Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira me envia, na página 823, à Coordenadora Superior de Investigação Criminal, um resumo de tudo o que está em causa e diz que apurou-se que o início do incêndio em Ampere se deveu a uma causa de natureza acidental provocada pelo contacto dos ramos e folhas do eucalipto com o cabo condutor de eletricidade. Aquele facto, que potencialmente preencherá o tipo de crime de incêndio florestal, foi consequência da conduta da EDP Distribuição Energia S.A., entidade que tinha a seu cargo a responsabilidade de proceder à conservação das linhas aéreas que ali passam, a fim de também manter a distância mínima dos condutores das árvores, distância essa que não foi garantida. O inspetor da Polícia Judiciária tinha pedido perícias a várias entidades e fez uma reconstituição do início do incêndio com um detalhe que impressionava. No final, entregou ao Ministério Público um relatório que acusava a EDP Distribuição do crime de incêndio florestal agravado na forma negligente. Fala Manuel Bivar, que falámos a semana passada. Tentámos de diversas maneiras falar com Paulo Ferreira. Olha, entretanto, nós contactámos a PJ e pedimos autorização. Eles primeiro disseram-nos que não viam razão para contactarmos consigo, porque já que tínhamos acesso ao processo, que lêssemos o processo. E depois nós... Paulo Ferreira disse-nos que ninguém lhe tinha feito chegar o nosso pedido e que não poderia falar sem autorização superior. E como estávamos a ficar sem tempo, insistimos com a Polícia Judiciária. Olá, bom dia. Estava a ligar-lhe só para saber se já havia alguma novidade relativamente ao pedido de entrevista. A assessora de comunicação da PJ disse-nos que toda a informação disponível podia ser consultada no processo e que a entrevista que pedíamos não fazia sentido. Nunca conseguimos falar com Paulo Ferreira, mas de tanto insistir, conseguimos uma entrevista com o Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha, que já ouvimos no episódio anterior. Queríamos perceber o que se tinha passado no julgamento do incêndio de Monchique para o relatório da PJ, que apontava a EDP Distribuição como culpada, ter sido completamente desvalorizado. Pois, porque houve uma decisão jurisdicional de um juiz de instrução que só não nos chamou bons rapazes. De resto, disse que todo o trabalho estava mal feito. Foi o sistema de justiça. Isso acontece, era isso que queríamos tentar perceber. Nos dois casos temos a EDP envolvida. Temos muito envolvida. A EDP e os... Temos uma instituição como a PJ a fazer as afirmações que fez. E temos uma culpa que morre solteira. E isso é uma das coisas que nos tem inquietado, que é conversar com pessoas e perceber como é que ficam com a vida destruída, e a EDP em específico acaba sempre... A coisa que eu lhe posso dizer é que eu aprecio a sua intensidade relativamente a esta matéria e a sua sensibilidade. Mas como alguém dizia, às vezes é a vida. Nós, Polícia Judiciária, temos várias situações evidenciadas e que julgamos evidentes de inícios de fogos por causa do efeito das linhas elétricas. As empresas, antigamente era a Eletricidade de Portugal que tinha tudo, depois isto fracionou-se em termos de negócio e organizou-se de forma diferente, com certeza mais evoluída e mais moderna, porque uns ficaram com a rede, outros ficaram com a energia que passa na rede. E mais difícil de constituir uma acusação também, não é?
Com certeza que não foi esse o objetivo. O objetivo foi alcançar o mais possível a eficácia do sistema de energia e para todos termos muito boa energia, se possível ainda mais barata, como de resto se tem visto. Mas pronto, eu estou a gostar do seu desafio, confesso, mas ia fazer uma sugestão. Íamos ficar por aqui nesta conversa. Na Serra de Monchique, foram mais de 900 as pessoas afetadas pelo incêndio. Para se defenderem, criaram a ALIM, a Associação dos Lesados do Incêndio de Monchique. Perceberam que numa luta de David contra Golias só conseguiriam fazer alguma coisa unidas. Mas esse processo de crime avançou? A acusação? Reuniram numa lista tudo o que perderam com o incêndio e contrataram um advogado para as defender. O Ministério Público, depois de toda a investigação da Polícia Judiciária, avançou com uma acusação de crime contra a EDP e notificou todos os lesados para, querendo, deduzirem os seus pedidos de indemnização civil. O advogado Paulo Martins é algarvio, de uma família que também perdeu tudo numa história muito parecida com esta de Monchique. Corria julho de 2012, quando a Serra do Caldeirão foi palco do maior incêndio desse ano. Mais de 24 mil hectares consumidos pelas chamas. A causa, segundo a GNR, também teve que ver com a distribuição de eletricidade. O advogado não esconde que este é um tema que mexe com ele, e no caso de Monchique, não poupa críticas ao Ministério Público, que acusa de não ter feito um bom trabalho. A acusação do MP era fraquinha, ok? Mas nós não podíamos recorrer daquela acusação do MP, porque ou tínhamos aquilo ou não tínhamos nada. Sendo a EDP uma pessoa coletiva, a argumentação do Ministério Público deveria, segundo Paulo Martins, ter seguido as linhas do relatório da Polícia Judiciária, responsabilizando a empresa como um todo e não apenas os funcionários que lá trabalham. A EDP faz a coisa mais simples do mundo. É porque nós, a EDP, primeiro, somos uma pessoa coletiva. E o MP, nesta acusação, não indica nada que permita que, mesmo que tenha havido responsabilidade de algum técnico nosso, que isto seja responsabilidade nossa, EDP, enquanto pessoa coletiva. Analisada a acusação e a defesa, em fevereiro de 2022, o juiz Fábio Gupilhares considerou não existir indícios suficientes e decidiu não levar a EDP a julgamento. Contactámo-o por e-mail para que nos ajudasse a compreender esta decisão, mas a lei impede-o de comentar processos judiciais concretos, justificou-se. Perguntámos a Paulo Martins se tinha apresentado recurso. E nesse processo, nesse caso em específico, vocês recorreram da decisão? Não. As custas de tribunal, num processo com esta dimensão, seriam altíssimas, mas essa não terá sido a principal razão da desistência. Diria que metade dos associados da ALIM têm capacidade para se chegar à frente, mas também estão fartos. Uma mistura de cansaço e impotência fez com que nenhum dos lesados tivesse recorrido da decisão do juiz. Uma decisão que, acima de tudo, gerou ainda mais revolta, como nos conta José Gonçalves, que também era presidente da ALIM. Uma revolta a dizer que tudo estavam comprados e que a EDP comprou a justiça, entre aspas. O que as pessoas pensam é: não vale a pena irmos contra um gigante, porque o gigante faz tudo. Porque isto era a própria justiça que tinha que ir em frente, não é? Eles é que têm a meios, ou seja, a Polícia Judiciária está do lado deles, ou seja, eles arrasam o relatório da Polícia Judiciária. O juiz arrasa. Não estou a falar mal do juiz, estou a falar mal da justiça. Faltava-nos ouvir uma das partes, a EDP Distribuição, que já não existe e desde 2021 se chama Redes,
Depois da venda de 21,35% do capital da empresa que era pública à empresa estatal chinesa China Three Gorges, que se tornou na principal acionista da elétrica portuguesa. Numa tarde de julho de 2024, fomos falar com o Ricardo Messias, o responsável pela gestão da vegetação na Erredes. Relativamente ao incêndio de Monchique, depois de ver o processo eu fiquei com uma dúvida. A EDP nega a responsabilidade penal sobre os efeitos daquele incêndio, não é? Ou nega que a origem do incêndio tenha efetivamente sido causada pela árvore que toca na linha elétrica? Tanto as primeiras equipas que chegaram ao local, quer da GNR, quer da Polícia Judiciária, o que detectaram foi que o incêndio possivelmente começou no fundo do vale. E estes especialistas da GNR e da Polícia Judiciária dizem que possivelmente começou ali. Porquê? Porque só assim é que existe explicação do incêndio ter sido detectado tão tarde. É mesmo completamente antagónico ao relatório de perícia da PJ feito depois, em que se foram ouvidos os institutos raiz, né? foram também feitas várias perícias ao que ali sucedeu. É completamente antagónico ao segundo relatório da Polícia Judiciária, que, a meu ver, é um mau trabalho de perícia de um incêndio florestal. O segundo relatório de que fala Ricardo Messias é aquele que lemos há pouco, escrito pelo inspetor da Polícia Judiciária, Paulo Ferreira. Antes, um outro inspetor da PJ, que confessaria em tribunal não ter conseguido chegar perto do local do incêndio por causa do fumo que havia por todo o lado, tinha indicado uma coordenada geográfica diferente para o início do fogo. O primeiro inspetor disse que depois reconheceu em tribunal que não tinha ido ao sítio, que não tinha visto. Mas não é verdade, ele foi ao sítio. Mas foi ele que afirmou isso. Não, mas ele foi ao sítio e levou uma reprimenda do juiz por ter tentado voltar atrás com o que escreveu. Esta confusão entre os dois relatórios fez com que a EDP Distribuição, que se fez representar em tribunal pela firma de advogados Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva e Associados, se defendesse dizendo que a acusação apresentada por Paulo Ferreira não fazia sentido. Porque o primeiro inspetor da PJ tinha identificado outro local como o ponto de início do incêndio. Mas é o segundo relatório, que apresenta uma longa e detalhada investigação, que a PJ considera um trabalho bem feito. Nós entrevistamos a diretora da Escola de Estudos Judiciários e ela diz que inclusive o processo de Monchique é dado na Escola de Estudos Judiciários como exemplo de uma análise bem feita. E podemos, se calhar, mostrar só o que é que o subdiretor da PJ diz sobre o caso. Desculpa, é rápido, é uma coisa rápida. A questão das linhas elétricas é uma questão que nos vai obrigar a um trabalho sério de investigação, porque depois há contravapores, por trás das linhas elétricas também há interesses económicos que preferem que as linhas elétricas não tenham qualquer responsabilização, porque se tiverem, as respectivas empresas podem vir ser chamadas a assumir consequências económicas daquilo. Não diz nada ele, não é? E digo-lhe mais... Quem sabe fazer a investigação destes processos, neste momento, está desligado do ensino e a pena, porque é uma má investigação que foi feita e posso-vos dizer exatamente como é que é feito esse tipo de inspeção. Existem procedimentos, existem folhas que é preciso preencher. A pessoa, para um comum mortal, parece que isto de saber, como é que vamos saber onde é? Não, é simples. Apurar a causa de um fogo não é tão simples como faz crer o gestor de vegetação da Erredes. E a prova disso é que entre 2011 e 2023 existiram 93.802 incêndios com causa desconhecida, quase metade do total de fogos. Voltamos a confrontar Ricardo Messias, desta vez com o relatório feito pela Comissão Técnica Independente. O relatório de Monchique, sobre o fogo de Monchique, da Comissão Técnica Independente junto da Assembleia da República, tinha como autores Francisco Castro Rego, Joaquim Sandi Silva, Paulo Fernandes, Domingos Xavier Viegas, ou seja, todos os principais especialistas em fogo em Portugal. Mas não de investigação. De causas. Eu direi, não tem nenhum especialista da Polícia Judiciária, não é?
No relatório, este relatório saiu antes de haver resultados da investigação da Polícia Judiciária. Eles dizem que, em conclusão, muito embora não exista confirmação quanto à causa de origem deste incêndio em particular, as estatísticas sobre causas investigadas levam a encarar com grande preocupação as ignições causadas pela rede elétrica, em particular das linhas que atravessam áreas com eucalipto, que deverão ser alvo de extrema atenção devido ao rápido desenvolvimento em altura das árvores desta espécie, propiciando descargas por toque ou mesmo potenciando a danificação das linhas de transporte de energia. E depois diziam que essas ignições com origem na rede elétrica no distrito de Faro, nesse ano, tinham sido 9% das ocorrências de incêndio. Isto são investigações feitas pela GNR, não é? Pelos tais especialistas em causas de incêndio. Este número, 9% num ano de ignições no distrito de Faro com origem em linhas elétricas, é um número considerável. Sim, não faz qualquer sentido, não é? Este número? Não faz qualquer sentido esse número. Mas isto, ou seja, isto está no sistema de causas de incêndio, naquela base de dados de causas de incêndio. O incêndio da Lousã, um daqueles focos de incêndio de outubro de 2017, começou na Lousã, no Perilhão, também segundo o relatório da Comissão Técnica Independente, é uma linha elétrica. Ou seja, o que é que se passa aqui? Porque de repente há uma Comissão Técnica Independente da Assembleia da República, onde estão os principais especialistas de fogo em Portugal, que concluem, pedrogam, acham que provavelmente terá sido uma linha elétrica. Lousã, Perilhão, acham que provavelmente terá sido uma linha elétrica. Ricardo Messias contorna a conversa e prefere falar-nos de um outro relatório. Um documento que, segundo o próprio, analisa os incêndios causados por linhas elétricas a partir de outra perspectiva. Portanto, o que eles fazem é simplesmente ir para o território e ouvir todas as entidades e tudo. E põem no relatório o que é que recolhem. Mais uma vez digo, existem ignições com causa de rede elétrica, existem muitas que não são causas de rede elétrica. E vocês, ao lerem este relatório que vamos enviar, vão-se aperceber. Quem é que foi o responsável por esse relatório? Não estou a dizer que... Não, mas por esse relatório, esse relatório que tem... Esse foi o Forestwise. A Forestwise é o quê? A Forestwise é o laboratório colaborativo para a questão das florestas. Que é da Navigator. Não é independente. Não. Nós somos um dos parceiros. Um dos parceiros. E eles também são um dos parceiros, não é? A Navigator ou... Sim. Somos nós, a REN, e tem as papeleiras. E tem ideia quanto é que custou esse estudo? Pago pelo Fundamental? Por vocês, pelo Fundamental? Sim. E pela REN. E pela REN? Sim. Esse estudo, eu acho que andou à volta de 60 mil euros, não sei, mas eu posso concluir. E há um momento em que o responsável da E-Redes nos conta como tem o melhor trabalho do mundo. Na verdade, eu digo sempre que este é um dos melhores empregos do mundo, porque de manhã nós não temos que vender nada. De manhã nós sabemos que vamos prestar um serviço público. E portanto é algo que é muito mais fácil levantar da cama, não é? A pessoa saber o que é que vai fazer. E é igualmente fácil uma pessoa ir para a cama pensando na questão de dormir, pensando nas eventuais eu tive problemas com estes incêndios. Se me pergunta se eu vou tranquilo para a cama, vou tranquilíssimo para a cama. Porque durante o dia, o que é importante é a pessoa durante o dia dar o seu melhor. E portanto, se damos o nosso melhor, vou tranquilíssimo para a cama. País de Incendiários é um podcast de investigação produzido pela revista Divergente. Se quiser saber mais detalhes sobre este trabalho, pode consultar o site em divergente.pt/País de Incendiários. A pesquisa, as entrevistas e o guião são de Manuel Bivar e Sofia da Palma Rodrigues. A edição de Diogo Cardoso, Luciana Maruta e Pedro Miguel Santos. A montagem de Inês Sambas. A banda sonora de Henrique Silva e Zé Cruz, a edição e mistura de som de Luís Pinto, as ilustrações de Nogueira Lopes, o design de José Mendes, os gráficos interativos de Beatriz Malveira e Rita Costa, a animação gráfica de Pedro Lopes, o desenvolvimento web de Manuela Almeida, a revisão de texto de Teresa Montenegro, a consultoria de imagem de Ricardo Venâncio Lopes, a produção de Ana Pereira,
e a comunicação de Beatriz Valviesse Dias. A gravação de voz foi feita no estúdio do Fumaça, um podcast de jornalismo de investigação. Até breve. Chegamos ao fim de País de Incendiários, mas ainda temos algo para lhe dizer. Depois de 2 anos de investigação, em que percorremos milhares de quilómetros por todo o país, depois de termos feito dezenas de entrevistas e analisado tabelas, relatórios e estudos, aquilo que mais nos inquietou foi a maneira como viviam muitas das pessoas que aceitaram falar connosco. Sozinhas, largadas por esses montes e vales onde a presença do Estado parecia ser uma miragem. Um Portugal recôndito, de que parece só se dar conta quando arde, ou inunda, ou fica isolado, destruído, massacrado por uma qualquer tragédia natural ou humana que nos lembra que também há gente a viver lá. Na Divergente vamos continuar a mostrar este lado do país. Queremos contar histórias que revelam silêncios. Para isso é muito importante podermos contar com o seu apoio. Precisamos que as contribuições mensais nos ajudem a pagar os salários da equipa. Torne-se apoiante regular da Divergente e faça uma contribuição mensal em divergente.pt/contribuir. A quem já nos apoia, o nosso obrigado.